O Chile é um país localizado na América do Sul e que é composto por uma faixa estreita de terra entre a Cordilheira dos Andes e o Oceano Pacífico, ficando conhecido por alguns como o país latino que deu certo, em referência ao seu desenvolvimento econômico e social. E de fato, a economia do Chile vem se solidificando desde 1980, com políticas que contribuíram para a redução da pobreza e para o crescimento econômico, e tudo isso com a forte participação do setor minerador na economia, com quase 30% das reservas mundiais de cobre estando em território chileno. Contudo, em 2019, o Chile enfrentou vários protestos que clamavam por maior igualdade e pela redução dos preços, culminando na eleição de Gabriel Boric para a presidência, que defendia a criação de uma nova Constituição com o objetivo de romper com a Constituição herdada do governo militar. O grande problema é que Boric hoje enfrenta uma rejeição brutal do eleitorado, enquanto os dados econômicos do país só pioram. Por isso, se você quiser entender exatamente o que está acontecendo no Chile, fique com a gente, porque vamos esclarecer tudo neste vídeo. Como já foi dito anteriormente, o Chile foi governado por militares que assumiram após uma onda de instabilidade política no país. As medidas usadas pelos militares fizeram com que o Chile se tornasse um dos maiores expoentes do liberalismo econômico a nível mundial, sendo esse processo protagonizado por um grupo de chilenos chamado de Chicago Boys, que era basicamente composto por 25 jovens economistas chilenos que foram estudar na Universidade Americana de Chicago, onde receberam influência do pensamento liberal econômico, e foi justamente esse grupo que protagonizou o milagre econômico do Chile, caracterizado por privatizações, reduções de gastos públicos e desregulamentações, algo que gerou um crescimento vertiginoso na economia chilena. Apesar de que até hoje existem muitos críticos que apontam que esse avanço econômico seria de fato causado pela valorização do cobre a nível mundial, que teria beneficiado o Chile, já que boa parte da pauta de exportações do país era e ainda é o cobre. Mas depois desse breve passeio pela história econômica do Chile, vamos agora entender o que exatamente está acontecendo no Chile e o motivo de o Chile não ser mais um grande exemplo a ser seguido pelos outros países latinos. Mas antes, já se inscreva e deixe aquele like para nos fortalecer e incentivar conteúdo de cada vez mais qualidade aqui no canal. Uma coisa é certa, a realidade próspera vivida há anos atrás no Chile já não é mais vivenciada atualmente. Isso porque, mesmo tendo uma das economias mais estáveis da América Latina, o cenário de progresso chileno virou repentinamente para um cenário de estagflação, ou seja, de crescimento econômico estagnado somado a uma alta da inflação que chegou a bater 13%, deixando o país somente atrás da Venezuela e da Argentina em termos de inflação. E para piorar esse quadro, a expectativa é que a economia do Chile entre em recessão em 2023. Mas veja bem, isso tudo aconteceu depois dos protestos de 2019, que pediam a redução da desigualdade e do custo de vida. Porém, o que o Chile experimentou depois disso foi a piora dos indicadores econômicos e sociais, com uma imensa fuga de capitais do país, de modo que, mesmo a atitude do governo de oferecer a maior taxa de juros em 24 anos, fez com que os investidores mantivessem seu dinheiro no país. Outro ponto importantíssimo para entendermos a realidade do Chile nesse momento é a proposta de criar uma nova Constituição, que removeria a anterior promovida pelos militares e seria voltada para o desenvolvimento social e para a igualdade. Em resumo, algumas das medidas propostas pela nova Constituição são transformar o país de uma república democrática a uma democracia paritária, prevendo para isso a igualdade entre os sexos, de modo que as mulheres ocupem pelo menos 50% em todos os órgãos do Estado. Além disso, prevê também a constituição de um Estado plurinacional, ou seja, os povos indígenas seriam declarados autônomos. E, por fim, a instituição do Estado de Bem-Estar Social, no qual o próprio Estado deve fornecer bens e serviços para a garantia dos direitos do povo, como saúde, educação, segurança e dentre outros. Então, a partir do texto base formado para a nova Constituição, foi feito um referendo popular para aferir se a população estava ou não aprovando o novo texto.
com um resultado impressionante e esmagador contrário à nova Constituição. E essa derrota foi tão contundente que Boric anunciou ajustes imediatos no seu governo e trocou vários ministros, num provável movimento para construir apoio ao seu governo que se mostrou fragilizado. Mas sem dúvida isso evidenciou o quão fragilizado está o próprio Chile, com regiões separatistas e ataques terroristas que colocam fogo em escolas e igrejas, além de possuir uma economia em um declínio rápido. A única certeza é de que o Chile possui muitos desafios pela frente. Contudo, uma coisa tem que ser dita. O Chile tem uma história bonita de desenvolvimento que o elevou a uma das melhores economias dentre todos os países latinos, além de bons níveis de educação e saúde. Entretanto, uma onda de instabilidade política penetrou no país com protestos e regiões separatistas e muita violência envolvida. Assim, o líder estudantil de esquerda Gabriel Boric foi eleito e tentou promover uma constituição nova, com profundas mudanças institucionais no país, e isso levou a um levante de desconfiança de tal modo que os investidores retiraram em peso seu dinheiro da economia chilena, levando-o para o exterior. Houve também um aumento brutal da inflação. E tudo isso combinado gerou um índice de aprovação baixíssimo para o novo presidente chileno, que ainda está somente no primeiro ano de mandato e tem ainda 3 anos pela frente, nos quais é possível que sua governabilidade seja comprometida de maneira relevante. Mas, sem dúvida alguma, uma coisa bem comum hoje em dia são os protestos e as manifestações populares. Talvez isso se deve ao fato de que todos têm muito mais acesso à informação em virtude do acesso fácil à televisão e à internet. Então é natural de se pensar que o público seja cada vez mais participativo e a participação nas eleições aumente cada vez mais. Foi assim no Chile, foi assim no Brasil. Porém, acredite, existe um lugar onde a população mal sabe quem são seus próprios governantes. O mandato da presidência dura somente 1 ano. Também é provável que você não conheça nem mesmo um político daquele país. Isso porque, ao contrário de países como a Alemanha, França e até mesmo o Brasil, a Suíça não se importa muito com política. Na verdade, as decisões que o governo federal toma são, em geral, relativas a mudanças de política econômica e a questões internacionais. Por isso, se você quer saber como funciona a política da Suíça e qual é o segredo da prosperidade econômica e social daquele país, acesse o vídeo que vai aparecer aí na tela e nos encontramos lá. Muito obrigado pela companhia. Antes de sair, não esquece de se inscrever e deixar o seu like. Um grande abraço, fiquem com Deus e até a próxima!